Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o pastor Carlos. Eu estou aqui para passar para você a primeira palavra de 2021, ano apostólico de Israel. Glórias a Deus, vencemos 2020, o Senhor nos manteve de pé, com saúde, guardou as nossas vidas, nossa família, os nossos filhos. E nós estamos aqui hoje podendo glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, sem mais demoras, eu quero ir nessa palavra em que Deus colocou no meu coração, para estar trazendo para o seu coração nessa tarde. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 49, versículo 10. Diz assim: E o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Amém? Senhor, em nome de Jesus, essa é a sua palavra, que ela seja pregada e que ela produza em nós o fruto pelo qual ela está sendo enviada. Senhor, que o Senhor venha quebrar todos os laços, todo o laço do passarinheiro, toda essa do inimigo, toda restrição no reino espiritual, para que nós venhamos compreender a sua palavra. Repreende tudo aquilo que possa tentar interferir, tirar o foco da atenção dos teus filhos e filhas, mas que a sua palavra seja pregada para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero dividir esse versículo em 4 partes. Parte A, B, C e D. Amém? Para que a gente possa estar meditando nesse versículo como um todo, parte por parte. Só nele está contido aqui algo de Deus para o seu coração. Algo de Deus muito tremendo para a sua vida. Amém? Na parte A diz assim: O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador. Passei direto, né? O parte A diz assim: o cetro não se arredará de Judá. Amém. Aqui, quando nós lemos aqui a palavra o cetro, não se arredará de Judá, a palavra cetro, ela define como um bastão de ofício de autoridade, ou seja, a autoridade que está em Jesus Cristo. O cetro não se apartará de Judá, ou seja, a autoridade, o poder, né, a força, né, a ousadia, a autoridade que vem de Deus não se apartará de Judá. Amém? Então, nós vamos entender mais disso um pouquinho à frente. Vamos entender mais do que está sendo profetizado aqui, quando vemos no Novo Testamento o nascimento de Jesus. Mas a gente vai chegar lá, calma aí. Quem era Judá? Judá, ele era o quarto filho de Jacó. Nessa passagem aqui que nós lemos em Gênesis, capítulo 49, Jacó está nos seus últimos dias de vida. E ele reúne seus filhos e derrama sobre a cabeça de cada um deles uma unção. E sobre Judá, ele derrama a unção de autoridade, a unção de ousadia. Ele profetiza que sobre a vida de Judá estaria a presença de autoridade. Judá futuramente vai se tornar uma das 12 tribos de Israel. Aleluia! E vamos então entender um pouco mais sobre isso. Vamos conhecer algumas palavras aqui, algumas características da tribo de Judá, de uma das tribos que era uma das 12 tribos de Israel. Olha só, Judá estava no sudeste asiático. As principais cidades dessa tribo eram Hebrom e Belém. Todos conhecem a cidade de Belém. Onde nasceu o Senhor Jesus Cristo, né? E é muito interessante algo aqui, esse mistério de Deus, olha como é tremendo. Jacó, quando profetiza sobre a vida de Judá, que sobre a vida dele, sobre a casa dele estaria o bastão da autoridade, Jacó também já estava profetizando sobre a vida de todos aqueles que estavam ali vivendo na tribo de Judá, sobre a vida da tribo, sobre a tribo de Judá, que nela estaria inserida o bastão de autoridade, que é Jesus Cristo. E nós vemos então Jesus nascendo em Belém. Belém era uma das cidades que fazia parte da tribo de Judá. Olha como Deus é tremendo, como Deus registra histórias. Hoje, nos nossos tempos, todas as vezes que formos contar a história do nascimento do Senhor Jesus Cristo, que falarmos de Belém, nós estamos então cumprindo aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que Jacó profetizou sobre a vida de Judá, que o cedro não se apartará de ti, ou seja, a autoridade não se apartará de ti. Em tempo ou fora de tempo, todas as vezes que lermos a história do Senhor Jesus Cristo e vemos ali que ele nasceu na cidade de Belém, nós vamos saber que a autoridade, né, o bastão de autoridade veio da tribo de Judá, que é Jesus Cristo. Aleluia!
E eu quero profetizar sobre a sua vida que o mesmo irá acontecer sobre a sua vida nesse ano de 2021, que não faltará sobre a sua vida a autoridade, que não faltará sobre a sua casa ousadia, que a autoridade que está inserida em Jesus não se apartará de você, que a sua casa será cheia das bênçãos de Deus, não faltará sobre a sua vida a autoridade que vem dos céus, ou seja, não faltará a presença do Senhor Jesus Cristo nesse ano de 2021 sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre sua família, sobre os seus filhos. Aleluia! Glorificado seja o nome de Jesus. Falando um pouco mais sobre a tribo de Judá. A tribo de Judá ela foi a primeira tribo a ter o seu território. Quando o povo de Israel herdou a terra prometida, a tribo de Judá ela foi a primeira tribo a conquistar o seu espaço, a ter o seu território. Outra curiosidade, a tribo de Judá ela herdou a monarquia que antes era da tribo de Benjamim. A tribo de Judá herda logo após o rei Saul pecar contra Deus, então Deus destitui ele e levanta Davi, trazendo então a monarquia para a tribo de Judá. Olha que tremendo, como que Deus é tremendo, como Deus é poderoso. Vamos seguir em frente, vamos ler a parte B do versículo de número 10 do livro do capítulo 49. A parte B vai dizer assim: nem o legislador dentre os seus pés, aleluia, glórias a Deus, nem o legislador dentre os teus pés, ou seja, refere-se a Judá, que era uma tribo destinada a ser guardiã da lei, e essa lei ela estava expressa no templo, e também a cidade de Jerusalém estava inserida dentro do território da tribo de Judá. Olha que tremendo, né? Deus derramou sobre Judá bênçãos tremendas. Ele era o guardião da lei, e o templo estava, a presença do Senhor estava dentro da tribo de Judá. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que você guardará a presença de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, e será chamado de Israel. A sua casa será chamada de Israel, de Deus, lugar de paz, lugar de descanso, morada do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Indo mais à frente, no versículo 49, no capítulo 49, versículo 10, a parte C, vai dizer assim: até que venha Siló, até que venha Siló, aleluia, até que venha o Senhor Jesus, até que venha o Senhor Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Tipificando pelo nome Siló, aqui Siló se refere a Jesus, ou seja, está sendo tipificado pelo nome Siló. Quem se torna o verdadeiro que se torna o verdadeiro e fiel Deus, o verdadeiro e fiel legislador. Jacó profetiza sobre a vida de Judá que a sua vida seria uma vida de presença de Deus, seria uma vida de autoridade, seria morada do Espírito Santo, e o Senhor estaria refletindo nele, na tribo de Judá. A parte C desse versículo, ela fala sobre isso, até que venha Siló, ou seja, até que venha Cristo, até que venha o legislador, o que julga, o que transforma, o que muda. Aleluia! Glórias a Deus. Eu profetizo que você manterá a sua vida de pé, a sua fé, você manterá a sua casa, a sua família, mesmo que esteja sendo perseguido, que esteja vivendo dias de tribulação, que esteja vivendo dias de medo, de insegurança. Eu profetizo que você se manterá de pé até que venha Siló, até que venha o Senhor sobre a sua casa, sobre a sua vida, e transforme o seu quadro, ainda que as pessoas olhem para você, olhem para a sua história e digam que você não vai chegar a lugar nenhum, que você não vai passar disso, ainda que as mídias, ainda que as pessoas maltratem o Evangelho, tentem desviar os nossos olhos da fé em Jesus Cristo, ainda assim eu permanecerei de pé, guardarei a minha fé, que breve o meu Redentor vive, e sobre mim ele se levantará. Eu profetizo sobre a sua vida, que breve
O verdadeiro, o justo e fiel legislador, ele há de vir sobre a sua casa, sobre a sua família. 49, capítulo 49, versículo 10, a parte D, vai dizer: e a ele se congregarão os povos. Aleluia, aleluia. Jesus é o único caminho que leva a Deus. O único caminho a Cristo é por meio da cruz. O único caminho da cruz é negando a si mesmo. A ele congregarão os povos. Ou seja, ele é o fiel legislador que nos julgará, que irá esquece a palavra, ele irá interceder por nós, ele irá nos guardar. E ele é o caminho, a verdade e a vida. É o único caminho, mesmo que eu esteja sendo perseguido. Eu profetizo que nesse ano você irá à cruz, rasgando as suas vestes, rasgando tudo aquilo que te prende aqui nesse mundo. Você irá à cruz com o coração quebrantado, com o coração derramado diante de Deus, se arrependerá e irá se prostrar diante da cruz, sabendo que só Ele tem a solução para todas as coisas. Nós iremos negar nós mesmos, a vontade da nossa carne, e iremos viver por Cristo, deixando com que a cruz conduza as nossas vidas. Não tem como eu viver as promessas de Deus se eu não entender que eu preciso estar na cruz com Cristo, que as minhas vontades precisam estar na cruz com Cristo, que Ele precisa ser o meu legislador, precisa ser aquele que conduz a minha vida, aquele que guerreia as minhas guerras. Aleluia. E aqui está o ponto. Aqui está o ponto para este ano de Israel. Sermos transformados em novas criaturas. Jacó, quando abençoa a Judá, ele profetiza tudo que se tornaria a vida de Judá, tudo que se tornaria a vida de Judá, ou seja, tudo que seria da tribo de Judá e da vida de Judá. Aleluia. Que teria seu nome, teria o seu nome escrito na história como um memorial, como um direcionamento para as nossas vidas. Jacó é usado assim porque ele é usado assim porque ele tinha autoridade, porque ele tinha a presença de Deus, ele tinha conquistado um lugar diante de Deus através de uma batalha travada entre a carne e o espírito. Todos nós conhecemos essas passagens. Vamos ver a mudança na vida de Jacó quando ele sai ali em Gênesis, no capítulo 32, do versículo 22 ao 32, como você puder pegar e ler, nós vamos ver ali a simbólica luta de Jacó com o anjo. Todos sabemos que Jacó seguia ao encontro de Esaú. Todos sabemos disso. Jacó, ele estava indo ao encontro de Esaú, seu irmão ao qual ele havia comprado a primogenitura, né, de uma forma esperta, havia aproveitado o momento de Esaú e comprado a primogenitura. E ele temia muito esse encontro. Ele criou uma grande estratégia enviando os servos adiante com presentes para poder entregar a Esaú antes que ele tivesse um encontro com seu irmão. Antes que ele tivesse ali aquele encontro onde ele temia muito, né? E a ideia dele era que o irmão, ao receber aqueles presentes, ele tivesse o coração transformado, né? E ele não viesse viver aí uma possível vingança de Esaú. Jacó era um homem com um chamado de Deus sobre a sua vida, mas mesmo assim como eu e você, ele tinha, a sua carne gritava, ela gritava muitas das vezes. Ele tinha alguns detalhes a serem acertados, assim como eu e como você tem, como todos nós temos. Então ele parte ali, ele era um homem obediente, ele era um homem temente a Deus, ele temia ao Senhor, ele obedecia ao Senhor, tanto que ele estava naquela caminhada ali, seguindo a determinação de Deus, que havia dito para ele que voltasse à terra dos seus pais.
E então ele cria toda uma estratégia para poder voltar, com medo, temendo aí uma possível vingança de Esaú. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus, quando tem promessa na vida dos teus servos, Ele não nos desampara, Ele jamais nos deixa só, Ele jamais nos esquece. E, embora ele era um homem equilibrado, cheio de fé, ele tinha conflitos como todos nós temos. Jacó sofria por ter adquirido, naquela época, uma fama de um cara que sabia enganar as pessoas, né? Jacó, ele também era temente, mas ele era temente a Deus. Ele tinha adquirido essa fama ruim. O nome Jacó significa aquele que segura no calcanhar. Jacó temia encontrar Esaú e caminhava em obediência a Deus. Deus havia determinado que ele voltasse para a terra dos seus pais. Jacó, ele tinha muito medo de temer Esaú, quando na realidade Deus já havia marcado o encontro com Jacó. Olha que tremendo tem isso aqui. Muitas das vezes a gente olha para as nossas lutas, para as diversidades, para as coisas que estão acontecendo no mundo, as perseguições que estão se levantando contra a igreja, e a gente tema enfrentar esses gigantes. Muitas vezes, mesmo no nosso dia a dia, a gente precisa dar um passo, fazer algo. É Deus quem está te movendo para que você faça, mas você está pensando no gigante. Aqui o que está acontecendo com Jacó é exatamente isso. Ele teme encontrar Esaú. Ele caminha em direção a Esaú, mas ele teme com esse encontro. Quando na realidade o encontro que ele teria era o encontro com Deus. Deus é quem queria ter o encontro com Jacó e dá a ele a oportunidade de ter a sua vida transformada. Vamos ler lá em Gênesis, no capítulo 32, só para a gente poder estar acompanhando isso aqui. Eu já estou terminando. Eu já estou terminando, a gente vai ler um pouquinho disso aqui. Isso acontece muitas vezes conosco, tá, gente? Às vezes Deus quer ter um encontro com a gente e Ele promove uma situação para que para que Ele venha falar, para que Ele venha ministrar em mim, para que Ele venha mudar o meu caráter. No versículo 25 diz assim: e vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa. No versículo 22, levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas mulheres e suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou ao val de Jaboque. Tomou-os e fez-los passar o ribeiro e fez passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só. Olha aqui, que tremendo. O que Deus tinha era com ele, com mais ninguém, por isso que ele fica só. E lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e deslocou a juntura da coxa, e Jacó lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Por ele disse, não te deixarei se não me abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Olha que tremendo. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como um príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Glória a Deus, olha que tremendo. Era Deus quem queria encontrar. Na mente dele, ele estava temendo estar com Esaú. A gente olhando no capítulo 33, nós vamos ver que quando Esaú se encontra com ele, Esaú o abraça, Esaú demonstra amor, demonstra carinho. Porque o mistério que tinha ali era com Deus. Era Deus que queria trazer transformação sobre a vida de Jacó. Era Deus quem queria mudar o nome daquele homem. Era Deus quem queria exaltar, tirar a má fama, tirar tudo aquilo que estava ali impregnado nos seus pensamentos e transformar a vida dele. E isso acontece conosco, precisamos lutar contra nossos medos. Deus nos convida a vivermos uma virada, a recebermos do próprio Deus um novo nome. É tempo de nos confrontarmos, de olhar para dentro de nós, das nossas vidas, olhar para a nossa carne, corrigir nossos pensamentos e nos voltarmos a Deus. E como em Gênesis 32, do versículo 28, Deus nos dará um novo nome, assim como deu a Jacó.
Eu quero convidar você, esse ano apostólico de Israel. Eu creio que muitos, quando a gente fala ano apostólico de Israel, logo imagina Israel nação. Não, eu estou falando de Israel, você, o povo escolhido de Deus, você que foi escolhido, escolhida por Deus. Eu quero te convidar a mergulhar esse ano, assim como Jacó, assim como Judá, a ser morado do Espírito Santo de Deus, a andar segundo a vontade de Deus, a ser Israel de Deus, amado por Deus. Eu quero convidar você a viver este ano, mergulhando nas promessas de Deus, passando, se for preciso, pelo Val de Jaboque, para ter esse encontro real com Deus, agradar Deus nas suas atitudes, na sua palavra. Se sim, sim, se não, não. Se você prometeu, cumpra. Antes, vença o medo, vença as lutas, mas se coloque de pé nesse ano. E viva um novo de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Ano apostólico de Israel, ou seja, ano apostólico de Carlos, ano apostólico de Bia, ano apostólico de missionária Márcia, de presbítero Luiz, ano apostólico de Michele, ano apostólico de Jen, de Mariana. Coloque neste ano o seu nome, o ano de você mudar a sua história, o ano de você mudar a sua vida diante de Deus. Bata no teu peito, no teu coração e diga: eu sou Israel de Deus, eu fui escolhido por Deus, escolhida por Deus. E ainda que se levante as perseguições, ainda que se levante os problemas, as lutas, eu permanecerei de pé. Eu sou noiva, adornada, aguardando o encontro do noivo. Os sinais estão aí para quem quiser ver. Breve o Senhor está voltando para buscar a sua igreja. E Ele quer encontrar você preparado para subir. Não queira ficar aqui e passar pela grande tribulação, a viver os grandes problemas. Mas esteja preparado, preparada para subir, para estar com Deus. Tantas e tantas coisas estão acontecendo aí em meio a essa pandemia. Já não se crê mais em Deus, a mídia só se fala em ciência, tentam destituir o Senhor da sua glória, coisas que ninguém há de conseguir. É tempo de perseguição do Evangelho. Veja as igrejas sofrendo já no Chile, em outros países aí. É tempo da igreja se levantar e começar a olhar para o seu Redentor, se preparar. É tempo da noiva se adornar e se preparar para encontrar com o teu Deus. Pregue o Evangelho enquanto ainda há tempo. Pregue, abra sua boca, chega de ficar prostrado, de ficar parado, aguardando. Mas antes se coloque de pé. Israel de Deus. 2021, ano apostólico de Israel. Ano de noiva preparada, filhos consolidados. Ou seja, tenho certeza da minha fé e estou preparado para ser arrebatado. O Senhor pode voltar a qualquer momento. Seja Israel, seja escolhido, escolhida de Deus. Esteja preparado para subir. Glórias a Deus. Assim como Jacó, atravesse o balde de Jaboque. Seja abençoado, seja centro da vontade de Deus. Para que você possa viver os milagres do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um feliz ano novo. Que essa palavra de Deus possa falar no seu coração, possa falar na sua vida. Que você esse ano cresça, que você multiplique, que você prospere. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos por essa palavra. Te agradecemos, Deus, porque estamos de pé. Senhor, em nome de Jesus, faz a sua vontade em nós, a sua vontade em nossas vidas. É o que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Fique na paz do Senhor. Um feliz ano novo.